O técnico do Flamengo, Tite, soltou os bichos contra o calendário do futebol brasileiro, contra o diretor de competições da CBF. A CBF contra-atacou 24 horas depois. E a gente tem que separar aqui o que é correto na crítica do Tite e o que tem, talvez, aí de jogo pra galera. Porque o Tite sabe, até por ter convivido 6 anos dentro da CBF, exatamente como as coisas funcionam no futebol brasileiro. O jogo de poder, o equilíbrio de forças. E eu não sei se ele mirou o canhão pro alvo correto. Dá o like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 200 mil inscritos por aqui. Olha as odds supremas de hoje no site do Aposta Ganha. Veja aí esses 3 cenários, ó. Vitória do Equador e mais de 2,5 gols no jogo. 4 é a odd. O Equador vai jogar contra a Venezuela hoje na primeira rodada da Copa América. Vitória do São Paulo contra o Vasco em São Januário com o gol do Caleri, 4,8. Vitória do México com o gol do Santiago Jiménez. O México hoje joga contra a Jamaica e a cotação é 4. Belas cotações turbinadas. Tô deixando esse QR Code na tela aí que você vai direto pro site do Aposta Ganha. Pega o meu bônus de R$5 para você que não conhece o site para fazer sua primeira fezinha com responsabilidade. E vai nessa seção Odds Suprema. Essa é top, beleza? Aponta a câmera para esse QR Code aí. Bom, mais um vídeo difícil, tá? Porque a gente vai aqui mostrando para você as nuances, nem tudo é branco, nem tudo é preto, existe o cinza, então vamos lá, existe sempre um meio do caminho aí, ou quase sempre, nesse caso há. Então, para recapitular aqui, na quinta-feira, depois da vitória contra o Bahia, sofrida, no último minuto, um jogo difícil, o Tite mandou um recado direto, nominal, ao Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, reclamando do tempo de descanso. Olha, os jogadores vão estourar e tal. Por favor, seu Júlio Avelar, presta atenção no serviço. Vê lá o que você está fazendo por aí, senão não vai dar certo e tal. Então o Tite reclamou duramente. Estou até pegando aqui a aspa para ser bem preciso no que disse o Tite na reclamação na última quinta-feira. E aí a CBF, eu até estranhei, porque a nota da CBF de resposta, ela sai no final da noite de sexta-feira, mais de 24 horas depois da fala do Tite. Então, o Tite falou o seguinte, ó, cuidado, vou falar direto para ele, Júlio Avelar, que é o cara responsável pelo calendário, tem que cuidar direitinho da sua atividade, do tempo de descanso das equipes. Tem atletas que vão estourar porque vão jogar em menos de 72 horas. Vai estourar lesão, joelho, tornozelo. Cuidado, vou dar de novo o nome, Júlio Avelar. Então, 2 vezes ele cita o diretor de competições. A partir desse momento, o Júlio Avelar passa a ficar muito conhecido porque você acha mesmo que o torcedor vai no Maracanã, faz uma pesquisa com a galera do Flamengo aí. A cada 10 torcedores, quantos conhecem o Júlio Avelar, sabem o nome do diretor de competições? Pô, se muito. Então, a partir desse momento, o Júlio Avelar ganha uma grande visibilidade. Paulo Júlio Avelar, é esse cara que tá ferrando nós aí. É esse cara que... Esse é o efeito que uma fala como essa do Tite provoca. Você joga o cara aos leões. Jorge, você tá passando um pano pro cara? Calma, eu vou chegar lá. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vocês sabem muito bem o que eu penso sobre o calendário do futebol brasileiro. Se não sabem, vai um spoiler. Uma piada. Calendário do futebol brasileiro é uma rodovia sem acostamento, não tem margem para nada. Aí você monta um calendário muito bonitinho, pensando no seguinte, vamos respeitar as datas FIFA. Ah, mas tem Copa América. A Copa América não vai dar, né? Ah, mas os clubes podem perder jogadores por até 9 rodadas na Copa América. Poxa, que pena. Mas por quê? Porque o nosso calendário é uma porcaria. Mas eu vou entrar no calendário. Deixa eu só pegar aqui a resposta da CBF. A CBF, então, soltou uma nota ontem dizendo, olha, as falas do Tite foram agressivas, foram ofensivas, foram fora de propósito e tal. Então a CBF destacou nessa nota que esse calendário é de alta complexidade, que expressão linda, devido a férias, pré-temporada, datas FIFA, competições da Conmebol, torneios nacionais e estaduais. Vamos resumir, ô CBF. Sabe o que causa a alta complexidade dos estaduais? Do calendário? O inchaço dele. O excesso de datas para campeonatos estaduais, por exemplo, o inchaço desse calendário. Acho que a grande raiz de tudo é você ter 4 meses. Pensa no seguinte. Na Europa, como é que funciona na Europa? Temporada começa, tem um mês, a pré-temporada, um mês de preparação.
E aí, logo no segundo mês do ano esportivo, porque lá começa no segundo semestre, começa o campeonato de 38 rodadas, num espaço que vai de agosto a maio, ou virada quase de junho. 38 rodadas distribuídas desde o início da temporada até o final. Aqui, você começa o campeonato estadual já chegando na metade do ano esportivo. Por quê? Porque você tem 4 meses de campeonato estadual para atender aos desejos econômicos das federações que servem de base de sustentação política para o presidente da CBF, porque sem as federações o presidente não se elege. Esse é o jogo de poder que está dado aqui. E aí você sacrifica os clubes mais. Por isso, não só você espreme o Campeonato Brasileiro, como você acaba com a pré-temporada. Pré-temporada do Brasil não existe, a ponto de o Flamengo começar o Campeonato Carioca, e aí, já com o Campeonato Carioca em andamento, ele pega o time titular, leva para os Estados Unidos para terminar a pré-temporada, porque senão ele não consegue. Se ele não fizer isso, ele não consegue fazer a pré-temporada, porque não tem data para isso. A volta do dia 5, estreia dia 20 no campeonato. 15 dias de pré-temporada? Fazer o quê? 15 dias de exames médicos, retorno, checagem, aí você começa a treinar, aí quando tem um treinador novo, um elenco novo, você começa a se apresentar aos caras, cara crachá, quem é você, tá chegando agora, seja bem-vindo, opa, e aí, não, amanhã já tem jogo, com o Nova Iguaçu, com o Resende, com o Audax, isso não faz o menor sentido. Então a alta complexidade que a CBF coloca aqui no calendário está aí. Sabe a Bolívia, gente, que o pai aqui costuma acompanhar, sabe a Bolívia? A Bolívia para a data FIFA. Porque a Bolívia não tem campeonato estadual. A Bolívia, o piorzinho do continente, não tem. Sabe o Equador para. Sabe o Paraguai para. Não estou falando de Argentina, Uruguai, não. Os países menos importantes do futebol aqui na América do Sul, todos param. Mas a gente não pode parar. E quando para mais ou menos. A gente parou para a data FIFA. O Brasil vai jogar um amistoso no sábado, outro na terça. Tá, aí na quarta-feira já marca jogo do Campeonato Brasileiro. Não, mas aí a gente empurrou o jogo para quinta, tá? 48 horas depois, grande diferença. Ainda não vai estar respeitando o intervalo de 66 horas, que é colocado nas competições nacionais. Você vai fazer o cara voltar de outro continente, chega, dorme, descansa um pouquinho e vai pro jogo. Ele é atleta, Jorge, ele tá aí para isso. Não, ele não é máquina. O corpo precisa de um intervalo mínimo de descanso. O intervalo de 66 horas entre um jogo e outro não é à toa. Não é um negócio que tiraram da bunda de alguém, é invenção de alguém. Tem respaldo médico para isso. Então, pera lá. Vou seguir aqui na nota da CBF. O Avelar a nota fala, muito provavelmente redigida por ele, sobre essa coisa do intervalo de jogos que o Tite reclamou. Aí diz o seguinte, porque o Fluminense jogou na quarta contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e o Flamengo jogou na quinta contra o Bahia no Rio. E no domingo tem Fla-Flu. Então tem um dia a menos de descanso pro Flamengo. Em compensação, o Fluminense está voltando de Belo Horizonte. Não sei se ele voltou já na madrugada do jogo ou se ele voltou na manhã da quinta-feira. Mas, de qualquer forma, o Flamengo jogou um dia depois. Isso é um fato. E aí, a nota da CBF. Olha, nesse cenário de jogar quinta e domingo, assim como jogar quarta e sábado, isso não é novidade no futebol brasileiro nem no futebol internacional. No caso específico do Flamengo, as suas partidas foram marcadas para o Maracanã, não demandando qualquer desgaste com deslocamentos ou viagens. Assim, isso é velho, tá? Já aconteceu o contrário, do Flamengo jogar na quarta, o adversário jogar na quinta e os dois se enfrentarem no domingo. Isso realmente acontece. Realmente, assim, esse ponto do Tite, eu acho que é a reclamação que todo treinador faz e todo clube faz, principalmente em semana de clássico, né? Recentemente aconteceu aqui em São Paulo também. Que mais de super importante aqui, ó? A CBF e o Júlio Avelar são super rigorosos, né, responsáveis na construção da tabela, buscando isonomia, buscando equilíbrio, e aí ela diz o seguinte aqui, ó, sobre o adiamento dos jogos, e você vai ter que pagar isso tudo agora, por causa da situação dos gaúchos, durante 2 semanas o campeonato ficará parado. A CBF diz aqui, ó, que consultou os 20 clubes, os 20 clubes da Série A, e 16 deles, ou seja, a maioria, votaram pela suspensão do campeonato durante aquelas 2 últimas semanas de maio. E aí não tem jeito, né, galera? A maioria prevaleceu. Se o Flamengo era contrário, se era favorável, assim, a decisão é da maioria. Os clubes se reúnem, tomam decisões e a decisão foi essa. Tá aí, tá dada a reunião. E aí, a nota avança até mais um pouco. Na oportunidade, todos os clubes participantes não só aprovaram sem ressalvas a proposta de adequação do calendário sugerida pela CBF,
como elogiaram a solução encontrada. E alguns até mesmo fizeram questão de expressar o seu reconhecimento e tecer elogios ao trabalho do diretor Júlio Avelar. Tipo assim, ó, saiu todo mundo da sala, é isso mesmo. Inclusive o Flamengo, ela está dizendo aqui. Todos os clubes aprovaram, sem ressalvas, a proposta de adequação do calendário. Então, tipo assim, não tem muito o que falar, né? É o que a CBF está dizendo nesse momento. E aí a CBF dá uma afinetada do Tite no último parágrafo. Ela diz que o Tite cai em contradição, porque em fevereiro desse ano, quando perguntaram, Tite, vai ter a Copa América, você vai perder jogadores. O Tite disse o seguinte, olha, eu conversei com o Juan, né, quando o Juan falou que estava saindo e tal, e aí eu falei pra ele, poxa, que coisa, né, estamos perdendo você aí e tal. Falei, pô, é isso mesmo, a CBF leva todo mundo, isso é reconhecimento profissional. O Flamengo nos dá a condição de ter peças de reposição, é a lei do jogo. Tipo assim, a gente tá pronto para perder jogadores, profissionais, porque a gente é bom e a gente tá aqui se garantindo com reposição, porque a gente tem grana para repor as perdas. Isso aqui, eu acho que nisso aqui a CBF errou feio. Isso aqui a CBF pegou um ponto sobre a saída de um profissional e misturou as estações com convocações de jogadores, assim. Isso aqui, acho que foi a CBF talvez o Júlio Avelar no sangue no olho, no sangue quente, quis dar uma cutucada e misturou aqui alho com cebola. E ficou, às vezes é uma boa mistura, né? Mas nesse caso não foi, não. Nesse caso acho que é viagem, tá? Vamos lá. Júlio Avelar, você goste ou não, você fique puto comigo ou não, acha que é passação de pano ou não, Júlio Avelar não é o alvo correto. Ponto final. Júlio Avelar é um cara que pode ser substituído a qualquer momento por outro cara que apenas vai desenhar as tabelas, as situações de calendário de acordo com os desejos do presidente Edinaldo Rodrigues, que se submete aos desejos e interesses das federações estaduais e dos clubes. O Júlio Avelar, com todo respeito ao Júlio, não estou aqui desmerecendo o trabalho dele, não estou dizendo que ele é uma figura não importante, mas com todo respeito, ele não é um cara que toma decisão. Ele não é o presidente da CBF. O Manuel Flores esteve lá no cargo também e as críticas eram as mesmas. Quantos diretores de competição já passaram pela CBF? E as críticas sempre foram iguais. Ele não tem o poder de determinar. O campeonato estadual vai ter 4 meses, o campeonato estadual vai diminuir, de 16 datas vai para 12, vai para 10, ele não tem o poder. O negócio é entregue para ele e falar assim, meu filho, é isso aí, ó. Você vai montar o campeonato desse jeito. Ele pode até argumentar, poxa, presidente, mas tá apertado, hein, presidente? Não tem como respeitar a data FIFA. Então, meu filho, mas o que eu vou fazer com a Federação do Piauí? O que eu vou fazer com a Federação do Espírito Santo? O que eu vou fazer com a Federação de Minas, do Rio, de São Paulo? Não posso. O campeonato estadual dos caras é importante. Se eu reduzo as datas, o Rubens Lopes vem aqui e vira um inferno e eu saio da cadeira. É assim, gente, que funciona o jogo de poder e o Tite sabe. Que me incomodou um pouco, assim, o Tite reclamar que vai estourar, é verdade. É verdade, vai. Claro que vai estourar, claro que isso vai cobrar uma conta. A maratona é muito intensa. A rodovia não tem acostamento. Acontece um imprevisto como aconteceu no Rio Grande do Sul e o resultado é esse aí, é esse desastre aí. Não tem margem de manobra para emergências, para situações que fujam do controle, não tem. Mas eu só acho que a culpa não é do Júlio Avelar. A culpa é da estrutura política do futebol brasileiro que provoca esse tipo de situação. A culpa é dos clubes também, que muitas vezes não se impõem. A culpa é de detentores de transmissão, sim, que não entendem muitas vezes que, caramba, temos um excesso de jogos. Quantas vezes eu já falei isso aqui no canal? O mercado, a indústria do futebol precisa racionalizar a quantidade de partidas oferecidas. Primeiro, porque você corre o risco de banalizar o produto, é jogo toda hora. Segundo, porque você corre o risco da qualidade desse produto ser empobrecida, porque os caras estão arrebentados. Jogador arrebentado, jogador depende do físico. Jogador arrebentado não vai proporcionar um bom espetáculo. Definitivamente. Então a indústria do futebol precisa rever um pouquinho. Isso é discutido até lá fora. O Klopp vai para a coletiva e reclama disso, o Guardiola vai para a coletiva e fala disso. Lá fora os caras falam. Sem a realidade do campeonato estadual de 4 meses, como é a nossa. Imagine se tivesse o campeonato de Manchester durante 4 meses. Aí a Premier League só começa em dezembro. Você imagina isso? Aí vocês se viram para jogar a Premier League de dezembro a junho. Gente, isso não tem cabimento. Mas aqui no Brasil eles acham que tem. E o Tite, por ter trabalhado 6 anos dentro
da CBF sabe exatamente do que eu estou falando. Ele sabe exatamente como funciona. Ele sabe exatamente qual é a raiz do problema. E ele não atacou a raiz do problema. Me pareceu um discurso, por mais que o Tite tenha razão em vários pontos do seu discurso, mas me pareceu um discurso para jogar para a galera. Para dar um nome aos leões, que é o nome do diretor de competições. Quando, na verdade, seu Edinaldo, o discurso ideal do Tite, mas aí seria o discurso que requereria uma dose muito grande de coragem. Presidente da CBF, só precisa fazer alguma coisa pelo futebol brasileiro. Presidentes de federações, o Tite vai ter coragem de falar isso? Presidentes de federações, os senhores têm culpa nisso tudo, o campeonato de vocês não pode durar 4 meses. A gente não pode ter 15 dias de pré-temporada. Empresas que patrocinam o campeonato, que compram o campeonato e que marcam horários dos jogos. A CBF até fala nisso na nota. Olha, essa questão de horário de jogo, os clubes assinaram contratos com as TVs que determinam os horários dos jogos. E é verdade. Aí o Tite vai ter coragem de chegar na coletiva e falar: emissoras aí, vocês precisam ter também um pouco de respeito, um pouco de atenção conosco, com os horários dos jogos, com intervalos. Vocês precisam marcar de maneira racional e tal. Vai peitar? Eu acho que colocar tudo na conta do Júlio Avelar é muito fácil. Muito fácil. Quando os responsáveis são outros, que estão acima do Júlio Avelar. Quando o problema é muito mais profundo do que uma simples tabela de uma rodada para outra, de um que joga na quarta e na quinta e 2 que vão jogar no domingo. O buraco está muito mais embaixo e o Tite sabe. E o Tite sabe. E mais, ao longo de 6 anos dentro da CBF, como treinador da seleção brasileira, o Tite já tirou jogadores de vários clubes, num contexto ainda pior. Quando a rodada ainda se desenrolava junto com a data FIFA de eliminatória. Hoje eles até dão esse me engana que eu gosto aí, mas nem isso tinha. E o Tite tirava jogador do próprio Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, do São Paulo, sei lá, com data FIFA rolando e com o Campeonato Brasileiro rolando. E é tipo o Dorival agora, assim, cada um, você sabe, assim, você vai moldando o discurso, não tem jeito. O Tite agora está em outra situação, a realidade dele é outra, ele vai falar dentro da realidade atual. Ok, mas é inevitável lembrar, né? Caramba, hoje você está reclamando de algo que você fez. Sabe, você participou. Ao longo dessa história confusa de calendário e dessa relação tensa de data FIFA com clubes, com seleção brasileira, o Tite participou disso durante 6 anos, um ciclo e meio de Copa. Não dá para fugir desse passado, né? Enfim, assim nós seguimos no futebol brasileiro. Esse canal fala sempre disso. A gente só reclama. A arbitragem ferrou o time, o dirigente vai lá, dá uma coletiva puto, solta uma nota oficial, manda um ofício para a CBF. Não muda nada. Daqui a 2 rodadas ele está sendo prejudicado de novo. Calendário. O treinador vai lá, reclama, perde um jogador, espuma, tal, pistola na coletiva. Não muda nada. Daqui a 2, 3 rodadas ele está reclamando de novo. E assim a gente anda em ciclo, porque ninguém está interessado em sentar numa mesa e resolver de vez, ou procurar soluções, ou encaminhar soluções, porque ninguém resolve nada da noite para o dia, não tem varinha de condão, para resolver os problemas do futebol brasileiro. Isso. É só você olhar o que é a liga de clubes hoje. As 2 ligas aí divididas, cada uma arrumando para um lado, cada uma olhando para um lado. É assim o futebol brasileiro. Não vai mudar. Não vai mudar. O seu Júlio Avelar tem culpa no cartório? Claro que tem. Ele faz parte dessa estrutura. Mas ele não é o maior culpado. Ele é apenas um diretor de competições que cumpre as determinações que vêm acima dele. É esse o ponto. O ponto central do vídeo, da fala do Tite, para mim, é esse que precisa ficar claro. Tá feito o vídeo, like se você ficou até o final. Ótimo sábado, juízo e tchau.